Capítulo 6. A natureza, nossa maior professora. Em Horizontina, onde cresci, não havia semáforo, nem cinema. As ruas eram basicamente de paralelepípedo, com exceção da avenida principal, onde ficava o hospital. O banco em que minha mãe trabalhava é a SLC, a fábrica de implementos agrícolas que empregava a maioria dos habitantes da cidade e que mais tarde foi comprada pela multinacional de máquinas agrícolas John Deere. A cidade mais próxima não era muito maior, com cerca de 30 mil habitantes, e Porto Alegre, a capital do estado, ficava a 7 horas de carro. Muitos de nós têm lembranças de uma infância aparentemente simples, inocente e feliz. Talvez porque nós fôssemos assim, mas minha infância foi desse jeito mesmo. Na minha cidade, todo mundo se conhecia. Os carros diminuíam a velocidade quando os motoristas viam a gente pulando corda na rua, e as pessoas batiam papo quando se encontravam. Ninguém trancava a porta. Aos 4 anos, andava sozinha até a casa das nossas vizinhas, Karina e Melissa. Entrava sem pedir licença e até pegava no sono vendo desenho no sofá delas, com minha mamadeira do lado. Lá era esse tipo de lugar. Porém, muito mais do que o clima amistoso, da segurança e da liberdade que eu e minhas irmãs tínhamos para voltar da escola a pé ou andar de bicicleta por onde quiséssemos. O que mais me lembro é de estar cercada pela natureza. As árvores carregadas de frutas, tantos pássaros diferentes, as fileiras de pés de amora, a grama quentinha, a areia da praia quando nossos pais nos levavam de férias para o litoral, a terra molhada sob os pés descalços e acima de mim sempre aquele céu azul imenso e brilhante. Quando digo que a natureza é nossa maior professora, você pode me perguntar o que exatamente ela nos ensina. Natureza é uma categoria bem ampla. No fim das contas, nós crescemos aprendendo sobre ela de um jeito tanto quanto desconectado. Nas aulas de ciências, decoramos tipos de folhas e formatos de nuvens. Aprendemos sobre o sistema solar ou sobre a influência da Lua nas marés. Os estudos sociais não nos ensinam sobre geografia, fronteiras e crescimento populacional. Nem todo mundo consegue perceber a ligação que há entre todas essas matérias, a natureza. Talvez a pergunta mais adequada a se fazer seja: o que a natureza não nos ensina? Para mim, ela é tudo. É a maior e melhor expressão da criação, do amor e da compaixão. Não importa quantas vezes eu veja o sol nascendo, ouça a chuva caindo, veja uma onda quebrando na praia ou observe um bando de gansos voando, sempre fico completamente maravilhada. Para viver, comer, beber, respirar e absorver a luz do sol, precisamos manter uma troca contínua com a natureza. Se o fluxo dessa troca é interrompido, nós sofremos as consequências. A natureza nos dá a vida, sem ela, nenhum de nós estaria aqui. Quando foi que começamos a esquecer que nossa vida depende dessa troca? Como muitas pessoas, cresci acreditando que a igreja era apenas um lugar onde íamos aos domingos. Mas, por que confinar Deus somente a uma estrutura feita pelo homem? Acredito que a própria natureza seja nosso templo. Com certeza é o meu. Se você entra em sintonia com as energias do amor, da compaixão e de tudo que a natureza nos dá, você consegue ver Deus, que é, prefiro pensar, o Criador, em todos e em tudo. É como se, nos dando a vida, os lagos e oceanos, as árvores, os campos, os desertos, a criação quisesse vivenciar a si mesma. A natureza é inteligente, é paciente, sábia. Acredito que se dedicássemos ainda que alguns poucos minutos todos os dias para restabelecer nossa conexão com a natureza, sentiríamos uma mudança profunda e positiva. Sei que na minha vida essa conexão me traz uma paz e uma alegria incrível. Acredito que podemos escolher viver no céu ou no inferno, bem aqui na terra. Ambos estão em nossa mente. Estamos ajudando a criar um ou outro. Você é quem decide se é uma pessoa boa ou má, em vez de deixar os outros decidirem em seu lugar. Se todos concordarmos que Deus é amor, então tudo o que for desamor é o oposto de Deus. Estamos vivendo na era da informação.
Não acho que seja coincidência o fato de hoje, mais do que nunca, parecer que as pessoas estão desconectadas da natureza e de si mesmas. Esquecemos de passar tempo ao ar livre, em vez de sair para dar uma caminhada, sentar no topo de uma rocha, ouvir o som de um riacho ou passear na beira da praia. Recorremos a aplicativos ou vídeos que reproduzem essas experiências e sons. A maioria de nós tem dificuldade em simplesmente estar. Estar com nós mesmos, estar com outras pessoas. Quando foi a última vez que você saiu para almoçar ou jantar e ninguém levou o celular? Tem uma frase que eu adoro que diz que só temos duas maneiras de viver a vida. Uma é acreditando que nada é um milagre, a outra é acreditando que tudo é um milagre. A natureza nos mostra que a vida é um milagre. Durante minha vida inteira tenho sido suscetível ao que eu chamo de energia. A energia que as outras pessoas emanam. A energia que sinto quando entro em algum lugar. Tudo e todos liberam algum tipo de vibração. Sei que não sou a única a sentir isso. Muitas pessoas são sensitivas, algumas mais que outras. Sem dúvida, a ciência tem uma explicação para isso, ou até um modo de refutar o assunto, talvez. Mas nada parecia mais real para mim do que essa energia que eu percebia desde bem pequena. No quarto que dividia com minhas irmãs, às vezes sentia uma presença ao tentar pegar no sono à noite. Uma sensação de calor ou frio. Eu não podia ver o que estava sentindo, não queria ver, mas podia sentir. Essas presenças eram como as correntes repentinas de água fria e morna que tocam a nossa pele quando estamos nadando no mar ou num lago. Sempre que sentia uma no meu quarto, me enfiava debaixo das cobertas ou sussurrava meio alto para a Patty ou a Gabi acordarem, ou me levantava e pulava para a cama embaixo da minha beliche onde a Fafi dormia. Seja lá o que fosse, aquilo me dava medo. Não queria pensar no que poderia ser, mas aquelas presenças eram tão reais para mim quanto ir à escola, jogar vôlei ou fazer as tarefas de casa. Os seres humanos estão sempre em busca de conhecimento. Buscamos modos de nos compreender e de entender o mundo, modos que podem ser diferentes do que nos ensinaram. Talvez estejamos procurando experiências que nos tragam algum significado maior e um sentimento de conexão. A natureza me faz sentir assim. Nada me deixava mais feliz quando eu era pequena do que ajudar minha avó materna no jardim dela, subir numa árvore ou tomar banho de mar quando a família inteira ia para a praia. A natureza era uma presença tão tangível quanto a das minhas irmãs. Seja qual fosse a energia emanando de mim, ela parecia vibrar em harmonia com a natureza. Ela nunca foi uma coisa separada de mim. Ela era eu, ela é todos nós. Esse sentimento da minha infância nunca deixou de existir. Cada momento que passo na natureza me lembra de como o meu lugarzinho no mundo se conecta com alguma coisa vasta e incrível. Tudo o que preciso fazer é dar uma volta atrás da minha casa, ver um pássaro voando lá em cima ou surfar de manhã cedinho. E a natureza me traz equilíbrio. Ela nutre minha alma. A maioria de nós não vê as árvores pelo que elas realmente são. Nós a tratamos como cenário, como parte da paisagem. Raramente paramos para pensar no que as árvores representam de verdade. Além de serem lindas, elas absorvem o dióxido de carbono, armazenando o carbono e liberando parte do oxigênio que respiramos. Elas capturam os poluentes em seus galhos e em suas folhas. Na forma de florestas, ajudam a gerar o ciclo das chuvas que equilibra nosso clima. Elas ajudam a nos proteger dos raios ultravioleta, oferecem sombra que resfria as estradas, as casas e os jardins. Aumentam a umidade do ar e desaceleram a erosão do solo. Elas nos alimentam com seus frutos e podem conter remédios e venenos poderosos em suas folhas ou cascas. O primeiro lar para muitos de nós é um bercinho feito de madeira, e o último é um caixão. E nesse intervalo, muitos de nós vivem em casas com estruturas de madeira. As árvores forneceram o papel para esse livro. Pense no milagre que é uma árvore. Elas fazem parte das nossas vidas do início ao fim.
Elas são realmente maravilhosas. Agora pense no seu corpo. Quantas funções dele precisam trabalhar simultaneamente para sustentar a vida? O coração bate, os pulmões se enchem de ar e depois o liberam, as veias fazem circular sangue, oxigênio e nutrientes, os sistemas imunológico e linfático combatem infecções, o sistema digestório metaboliza os alimentos e o cérebro orquestra o processo todo enviando mensagens para cada parte do corpo. Alguma vez paramos para pensar no milagre que é isso? Em como a natureza é milagrosa? Sempre falo para os meus filhos que Deus, ou nosso Criador, é a energia do amor que vem da abundância. A evidência desse amor e da criação está em todos os lugares e em tudo. Está no dia e na noite, nas rochas e nos campos, nas árvores e nas planícies, nos planetas e nos oceanos. Está em você, em mim, em todos nós. Deus criou a natureza e a natureza é Deus. Quando penso nos ataques de pânico que tive em 2003, me pergunto se eles teriam sido tão severos se eu não estivesse passando o meu tempo inteiro numa cidade grande. Os prédios de Manhattan tapam o sol e o céu. Quadras inteiras ficam na sombra e as luzes artificiais e a poluição impedem que as pessoas vejam estrelas à noite. Durante meus ataques de pânico, tudo o que eu queria era estar em contato com a natureza. Eu me pegava desejando ir para minha casinha de madeira em Woodstock. Naquela época, eu ia sozinha de carro até lá, ouvindo Johnny Mitchell no CD player, nos fins de semana, sem compromissos ou às vezes só para passar o dia. Quando chegava lá, passava a maior parte do tempo ao ar livre, caminhando, pegando sol, admirando o lago ali perto, ouvindo os pássaros e, de vez em quando, até avistando de longe um urso negro. O tempo todo consciente de que a natureza estava me curando. Nunca vou esquecer como o solo parecia sugar lentamente todas as tensões que haviam se acumulado durante a semana. A natureza, e minha reverência por ela, ainda é uma grande parte do meu cotidiano, e isso inclui as refeições. Antes de comer, sempre junto as mãos sobre o prato, fecho os olhos e faço uma breve oração. Como já disse, acredito que tudo que está vivo e nos dá energia, inclusive a nossa comida, se estiver almoçando uma salada, estou consciente do fato de que tudo à minha frente, alface, cenoura, beterraba, um dia foi semente. Enquanto germinavam, as sementes foram aquecidas e nutridas pela terra, pela luz do sol e pela chuva. Agora estão nutrindo o meu corpo. O mínimo que posso fazer é demonstrar gratidão e honrar esse ciclo. Agradeço ao meu alimento e peço que nutra cada parte do meu ser. Termino minha oração dizendo obrigada 3 vezes. Por que 3 vezes? Sei lá, virou hábito. Só depois é que começo a comer. Vivi não liga muito para o meu ritual, mas o Benny já passou a fazer uma prece também. A Vivi faz só de vez em quando. Nenhum de nós tem, automaticamente, direito à comida, e não quero jamais deixar de dar valor ao que está no meu prato. Com muita frequência, engolimos o que tem ali sem nem pensar, pois estamos lendo alguma coisa, vendo televisão ou mexendo no celular. Abençoar minha comida antes das refeições significa que estou dedicando a ela o meu total respeito e atenção. A natureza está presente na minha vida de tantas maneiras e tenho profundo respeito pela sua força e poder. Quando entro no mar, por exemplo, quando estou na Costa Rica, meu horário favorito para surfar é às 5 da manhã, quando não tem ninguém por perto, exceto os pelicanos e os golfinhos. E sempre peço permissão ao oceano antes de entrar. Afinal, o que sou eu para o oceano? Uma partícula diante de sua imensidão. E é por isso que, antes de entrar na água, reservo alguns segundos para fazer uma breve oração. Peço permissão ao oceano para nadar nele e peço sua proteção. Sinto que estou firmando um contrato entre nós, além de demonstrar respeito e reverência pela água. Sendo bem sincera, cada vez que vou surfar fico com medo. Medo de tubarão, de ser sugada por uma corrente forte, de me afogar. Quando criança, eu entrava no mar direto e amava pular ondas. Um dia estava nadando com Gabi, Patty e nossa prima Lizzie,
que era mais velha que nós. Eu não sabia que era perigoso nadar perto das pedras, principalmente porque as correntes eram fortes, mas era pequena e a maré estava alta. A Gabi nadava ao meu lado e então, de repente, eu a ouvi gritar. Sem pestanejar, nadei até ela e então nós duas fomos puxadas por uma corrente forte. Patty gritou por socorro. Elise tentou nos agarrar, mas acabou ficando presa também. Havia cerca de 20 pessoas na areia. De algum jeito, elas conseguiram formar uma corrente humana e nos puxaram para a beira d'água. Eu nunca tinha me sentido tão indefesa ou tão apavorada na vida e mantive distância da água por vários anos depois disso. Mas, quando fui ficando mais velha, passei a sentir muita falta do mar e queria voltar a me divertir. Num primeiro momento, entrava só até cobrir o tornozelo e depois me sentava na areia. Um dia decidi comprar uma prancha de surf, para que pelo menos pudesse boiar sobre alguma coisa. Agora já faz anos que surfo. Graças a Deus, até hoje, o oceano tem cuidado muito bem de mim e sempre me sinto muito feliz de estar na sua presença. Visitar o sítio da minha avó materna, quando criança, teve um papel muito importante no desenvolvimento do meu amor e da minha reverência pela natureza. Minha avó plantava e colhia quase tudo o que comia. E uma estação após a outra, eu ouvia as sementes que ela enterrava no solo e das quais cuidava se tornando brotos. E mais tarde, verduras, legumes ou temperos que ela usava ou trocava com os vizinhos. Fui ficando cada dia mais admirada pela forma como uma estação produzia um tipo de fruta ou verdura. E, na estação seguinte, havia outra colheita totalmente diferente. Dava para ver os ciclos da natureza em pleno funcionamento. A longa jornada de uma semente até virar comida no meu prato. Foi com o passar do tempo, no sítio da minha avó, que aprendi a apreciar esse processo e me dei conta de que tudo na terra está vivo, seja uma folha de grama, um grão de arroz ou uma fruta. Com a minha avó, também aprendi a importância de comer alimentos produzidos localmente. Uma das maiores falhas de conexão com a natureza que vejo é a forma como a maioria das pessoas faz compras no mercado. É comum comprar frutas, legumes, verduras, carne, frutos do mar e aves sem saber de onde vêm, ou se os produtores usaram agrotóxicos e estabilizantes nos alimentos. A maioria dos alimentos, hortifruti e granjeiros que minha família come vem de agricultores e produtores locais. Apoio 100% o consumo de alimentos produzidos localmente e, para mim, não há duas profissões mais importantes e mais subestimadas que as de agricultor e professor. Se você pensar bem, agricultores e professores são parecidos. Os agricultores semeiam e cultivam a comida que ingerimos, e os professores semeiam e cultivam a mente das nossas crianças. Frutas, verduras e legumes de origem local têm um sabor melhor, porque são mais frescos, já que nada precisa ser adicionado a eles para impedir que estraguem. Consumir produtos locais também é melhor para o meio ambiente. Significa que a comida que ingerimos precisou ser transportada por uma menor distância até chegar à nossa mesa. Sei que é difícil, para algumas pessoas, encontrar produtos de origem local, principalmente para quem vive na zona urbana, mas sempre fico feliz ao ler que feiras de pequenos produtores estão cada vez mais em alta. Depois que você experimenta a diferença de um produto local e sente o nível de energia aumentar, é difícil voltar a se alimentar de outra forma. Temos sorte de ter uma pequena horta atrás da nossa casa em Boston. Plantar nossos próprios legumes, verduras e temperos tem sido uma experiência maravilhosa para todos nós, principalmente para as crianças. Da mesma forma que passei a entender os ciclos da natureza no sítio da minha avó, o Ben e a Vivi começaram a dar conta de que a vida não acontece simplesmente. Há um percurso e um ritmo para tudo na terra. Para que um pepino ou morango cresçam, é necessário sol, chuva, solo fértil e, é claro, muito amor e atenção. Sempre que o Ben e a Vivi convidam algum amiguinho da escola para ir lá em casa, uma das primeiras coisas que fazem é correr até o jardim e colher um mini pepino ou um tomate cereja para comer direto da horta. Quando fazem isso, me lembro da minha infância. Parece um ciclo se fechando.
Existe ferramenta de ensino melhor do que uma horta? Ter uma horta também ensinou meus filhos sobre os desafios enfrentados por qualquer coisa viva. Temos uma profissional de jardinagem maravilhosa que vem nos auxiliar. O Ben e a Vivi adoram ajudá-la a colocar joaninhas nas plantas, para que afastem predadores. Eles entendem como as plantas são ameaçadas por ratos do mato ou coelhos, ou até por algum cervo que pule a cerca. À medida que meus filhos crescem, sentem mais orgulho de ajudar a preparar a própria comida. Eles entendem que os legumes, as verduras e os temperos que plantamos na horta têm um papel importante na nutrição do corpo deles. Também entendem que algumas de suas frutas favoritas, mirtilos, morangos, às vezes não estão disponíveis porque estão fora de época. Eles sabem quanto as coisas podem ficar difíceis para os agricultores locais no outono ou no inverno. Os desafios do cultivo em estufa e como uma nevasca ou uma chuva de granizo repentino, por exemplo, podem fazer o telhado de uma estufa cair. Consequentemente, eles têm uma compreensão maior do esforço, do comprometimento e do amor necessários para ser um agricultor. No futuro, gostaria de aprender mais sobre ervas medicinais, já que alguns dos remédios mais poderosos à nossa disposição vêm da natureza. Como cresci com minha mãe preparando chás especiais quando minhas irmãs e eu ficávamos doentes, sempre fui fascinada pelas formas como a natureza pode nos curar. Não tenho nada contra a medicina ocidental, mas nas raras ocasiões em que não me sinto bem, sempre recorro à medicina natural. Se tenho febre, significa que meu corpo está tentando me dizer alguma coisa. Às vezes, só ficar sentada numa banheira com água em temperatura ambiente é um ótimo jeito de fazer a temperatura do corpo voltar ao normal. Se tenho dor de cabeça, primeiro bebo muita água e depois faço uma massagem de leve nas têmporas, com óleo essencial de hortelã-pimenta. Melhor ainda é me deitar um pouco, e geralmente a dor de cabeça desaparece. Minha avó era meio curandeira. Minha mãe me contou que, quando alguém no vilarejo dela ficava doente, primeiro chamavam a avó para descobrir se podia se tratar com ervas medicinais em vez de ir para o hospital, que ficava bem longe. Se uma de nós começava a apresentar sintomas de resfriado ou gripe, ela nos preparava um chá e passava óleo de hortelã-pimenta na sola dos nossos pés, cobria os dois com meias e nos mandava para a cama. Quando tínhamos tosse, ela cortava uma cebola e colocava as rodelas em nosso quarto ou as prendia em nosso pijama. Além de garantir que estávamos hidratadas e tínhamos ingerido bastante vitamina C, faço o mesmo com as crianças quando elas têm febre. E funciona, sou testemunha. Algumas vezes, quando as crianças começam a sentir dor na garganta, uso um método que aprendi com minha mãe. Embebo um pano no leite bem gelado, dobro o pano com uma compressa, cubro a parte externa com plástico filme e coloco outro pano por fora para prender ao redor do pescoço deles. Fica meio fedido no dia seguinte, mas em geral a dor de garganta desaparece e não faço ideia do motivo. Além disso, como o limão é um desinfetante natural, se alguém lá em casa fica doente, corto um limão pela metade e deixo as metades viradas para cima na cômoda ao lado da cama deles. No inverno, também gosto de preparar um chá com mel de manuka, 3 ou 4 limões picados e gengibre ralado na hora, principalmente se as crianças e eu estivermos sentindo os primeiros sintomas de resfriado. Essa é uma das maiores lições que a natureza pode nos ensinar é sobre o ritmo das estações. Então, imaginem o que é ser uma brasileira sobrevivendo a um inverno na Nova Inglaterra. Já sobrevivi a 10 deles. Se tivesse que escolher entre inverno e verão, não pensaria 2 vezes. Nada me deixa mais feliz do que ficar com pés descalços e com uma roupa bem levinha. Como cresci num clima tropical, naturalmente ia preferir morar onde é mais quente, mas também adoro a beleza das estações na Nova Inglaterra. Porém, o inverno pode ser rigoroso. Não fico deprimida por causa da noite prolongada, mas morro de frio o tempo todo. E sou o tipo de pessoa que fica literalmente roxa quando está com frio. Mas, quando aprendi que o segredo para sobreviver a esse tipo de clima são as camadas, suéter, jaqueta acolchoada, calça de esqui, casaco, meias, luvas,
deixar só os olhos à mostra. Vi que o inverno pode ser uma época do ano linda e aconchegante. Também gosto de esquiar, o que tenho feito regularmente há mais ou menos 4 anos, embora passasse a maior parte do tempo caindo de bunda no chão enquanto ainda estava aprendendo. As crianças já esquiam bem melhor que eu, e o Jack desce a montanha voando, o que me faz lembrar de como é bom começar a aprender um esporte, ou um idioma, tão cedo quanto possível. Ainda fico nas pistas para iniciantes. Posso passar os meses de inverno sonhando com um tempo mais quente, mas o Ben e a Vivi, que nasceram em Boston, amam o inverno e adoram principalmente sair de casa e fazer bonecos de neve, anjos no gelo ou guerras de bola de neve. Eles são New Englanders de fibra. Às vezes, mesmo quando estou com 3 camadas de roupa, ainda sinto frio, enquanto a Vivi, só de suéter, me diz que está morrendo de calor. Meus momentos preferidos, em dezembro e janeiro, são quando neva lá fora, mas estou dentro de casa, com uma calça de moletom felpuda e meias confortáveis, sentada diante da lareira, lendo um bom livro. Mas para ser honesta, isso raramente acontece, já que estou sempre na maior correria fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. A natureza é linda e inspiradora, não importa a estação. Ela também foi minha inspiração na hora de ter meus filhotes. Até os nomes do meio deles estão inspirados nela. Rain, chuva, lake, lago. Sempre sonhei com um parto natural em casa. Para mim, é o meio mais pacífico e bonito de uma criança vir ao mundo. Desde que minha irmã gêmea, Patty, teve pneumonia dupla quando tínhamos 10 anos, sinto uma forte aversão a hospitais. A ideia de fazer o parto em casa não só parecia natural e correta, mas também me conectava a uma sensação mais profunda de poder. Tinha a ver com confiar no meu corpo e no meu Criador para trazer uma nova vida à Terra. E não era como se eu fosse a primeira pessoa a considerar a ideia. Até os anos 1900, milhões de mulheres davam à luz em casa. Porém, quando engravidei do Benny, muitas pessoas chamaram minha atenção para o fato de pouquíssimas mulheres atualmente tinham filho em casa. Bem, acho que eu seria uma delas. Alguns anos antes de engravidar, conheci a Maíra, uma jovem muito especial que estava estudando para ser doula. Maíra argumentou que os bebês basicamente flutuam em água dentro da barriga das mães, e que o modo mais suave e mais tranquilo para um recém-nascido vir ao mundo era dentro d'água. Isso não saiu mais da minha cabeça. Soube, depois daquela conversa, que teria meu bebê na água. Disse a Maíra que adoraria que ela estivesse comigo durante o parto. Alguns meses antes do Benny nascer, liguei para ela e disse: "Você está pronta? Vamos nessa." Algumas mulheres, contou Maíra, davam à luz no mar, enquanto outras o faziam numa banheira. Escolhi a banheira, uma decisão fácil, já que era dezembro e estávamos no meio do inverno de Boston. Comecei a assistir aos muitos vídeos sobre parto na água que ela havia me recomendado. Num primeiro momento, a maioria das pessoas próximas a mim, incluindo Tom, achou a ideia perigosa. Mas minha mãe me apoiou incondicionalmente e esteve do meu lado quando meus 2 filhos nasceram. Tom e eu estávamos em Los Angeles com o Jack durante o recesso da temporada de futebol americano, quando fui a uma obstetra para a consulta dos 4 meses. O médico que me atendeu disse que era perigoso demais ter o nosso bebê em casa. Falou que o Benny não estava na posição certa, que meus quadris eram muito estreitos e que as condições não estavam a meu favor. Disse que era melhor eu marcar uma cesariana. E como mencionei, o Tom também não estava lá muito animado com a ideia do parto domiciliar. Só depois que fiz com que ele assistisse a meia dúzia de documentários sobre parto natural é que finalmente concordou. Ou talvez Tom simplesmente não aguentasse mais ver vídeos de parto natural. Falei ao obstetra que ia ter meus filhos em casa. Minha atitude foi a mesma que tive no colégio. Não acho que cabe a você tomar essa decisão. Ninguém ia me convencer do contrário. Comecei a pesquisar mais e logo encontrei Débora, uma parteira muito experiente. Ela já havia feito centenas de partos em casa. Era amorosa e gentil, exatamente o tipo de pessoa que eu queria ao meu lado quando fosse ter meu bebê. Débora me explicou em que posição Benny estava no útero.
Não pareceu nem um pouco preocupada com isso. E me lembrou de que eu não tinha problemas de saúde e que era jovem e totalmente capaz de levar aquilo adiante. Ela não tinha preocupação alguma e estava confiante de que eu teria um parto domiciliar bem-sucedido. Meu plano era dar à luz na minha banheira, embora tenha sido ignorado um detalhe importante. Eu tenho 1,80 m e a banheira era não muito maior do que isso. Fiquei em trabalho de parto por 16 horas durante o parto do Benny, e as últimas 3 passei dentro da banheira, com Maíra, Débora, Tom e minha mãe repondo a água quente sem parar. Toda mulher que já deu à luz sabe que esta é uma das experiências mais maravilhosas da vida. Porém, quanto mais intensa era a dor, mais quieta eu ficava. O processo inteiro estava se desenrolando entre mim, meu Deus e meu filho. Krishna Das tocava baixinho ao fundo e eu estava rodeada de velas reluzentes. Fechei os olhos e permaneci concentrada na minha respiração, sabendo que, a cada contração, eu chegava mais perto. Como sempre, eu tinha um propósito. Finalmente ia conhecer aquele serzinho que vinha carregando dentro do meu corpo por 9 meses. Já ia ver seu rostinho. Meu claro senso de propósito tornou a dor mais suportável. A vida inteira tinha rezado para meus anjos da guarda, mas, durante o trabalho de parto, fui direto a Deus. Quando Benny chegou, senti, mas não pela primeira vez, que, de alguma forma, estava fora do meu corpo, vivenciando aquele momento de 2 perspectivas diferentes. Podia me ver na banheira como se estivesse assistindo a um filme, testemunhando tudo de cima, simultaneamente sentindo uma onda de energia enquanto continuava a respirar. Estava vendo meu filho nascer de cima e, ao mesmo tempo, totalmente imersa na experiência de dar à luz. Sempre me perguntei como aquilo podia estar acontecendo. Talvez seja porque, num momento como aquele, o véu entre o mundo terreno e o mundo espiritual fica mais tênue. Sei lá, tudo o que sei é que foi mágico. O parto da Vivi, 3 anos depois, foi um pouco diferente. Tenho aprendido minha lição com a banheira. Comprei uma especial para o parto com quase 2 metros de diâmetro e que vinha com aquecedor para a água. Não só me manteve aquecida, como também me deu espaço suficiente para me movimentar. A menos que uma mulher seja muito pequena, recomendo comprar ou alugar uma banheira de parto. Dei a minha para a Maíra, para que outras mamães pudessem usá-la. Mais uma vez, Krishna Das estava cantando e as velas cintilavam. Tom estava dentro da banheira comigo e minha mãe, Débora e Maíra e minha irmã Fafi estavam à nossa volta. Fico tão feliz por ter estado acordada e consciente quando dei à luz aos meus 2 filhos. Sim, a dor às vezes é difícil de suportar, mas me concentrar na respiração ajudou a aliviar a dor. Ter meus filhos em casa foram 2 das experiências mais extraordinárias da minha vida. Eu tinha tomado uma decisão, confiado em mim mesma e que tudo daria certo. E deu. Sou grata por isso. Eu me lembro de ficar deitada na cama com cada um dos meus filhos logo depois que nasceram e pensar: a natureza é milagrosa, a vida é realmente mágica, assim como o nosso corpo, que é capaz de gerar uma vida. E como é incrível sentir uma afinidade instantânea com um ser que você acabou de conhecer. Também percebi um novo tipo de força dentro de mim. Eu me senti como Kali, a deusa hindu do tempo, da criação, da destruição e do poder. Me senti invencível. Podia quebrar uma rocha ao meio com os dentes. Podia partir uma montanha em 2. Podia abrir marés. Kali também é ligada à morte. Quando um bebê nasce, a mãe dá um passo para trás. Uma parte dela morre. Foi também a morte da consciência de mim mesma como ser único, do ego, de colocar a mim e as minhas necessidades em primeiro lugar. O parto é uma metáfora para muitos aspectos da vida, porque exige muito esforço. E só depois que passamos pelo teste é que recebemos a recompensa. Em 2008, criei com meu pai um programa dedicado a recuperar a qualidade da água de um pequeno rio na região de Horizontina. Nós o batizamos de Projeto Água Limpa. Foi uma experiência muito gratificante, não apenas porque pude trabalhar com meu pai, mas porque alegra meu coração saber que criamos uma mudança significativa e duradoura na região onde nasci.
Após a recuperação das margens do rio, os moradores passaram a ter acesso a uma água mais limpa. Recentemente, minha família decidiu expandir nossos esforços, usando o que aprendemos com o projeto Água Limpa para iniciar o reflorestamento das margens do rio Jacuí, um dos maiores do Rio Grande do Sul. Estou muito animada para encarar esse novo desafio, com a esperança de que, no futuro, outros irão somar esforços para que possamos manter vivo não apenas o Jacuí, mas também mais e mais rios a fim de oferecer água limpa e fresca para todos. Tenho fé de que seremos capazes de trabalhar juntos com as comunidades locais, que por sua vez serão empoderadas para cuidar dos recursos naturais e preservá-los. Nossa saúde depende da saúde do nosso planeta. Quando maltratamos a natureza, maltratamos a nós mesmos. Sem dúvida, a natureza percebe nossa falta de consciência e os incontáveis meios pelos quais a estamos explorando e destruindo, mas ela simplesmente continua sendo nossa provedora. Meu sábio amigo Noel, que cuida das árvores nos parques nacionais da Irlanda, certa vez me deu uma explicação simples e profunda sobre o que está acontecendo com a natureza. Qualquer coisa viva que perca 1/3 de sua pele, disse ele, sofre com febre alta e corre grande risco de morrer. Até hoje, nosso planeta perdeu 1/3 da sua pele, as árvores, o solo, o oceano e a biodiversidade que o cerca. Mesmo assim, em vez de ajudar a plantar e restaurar o que foi arrancado, nós continuamos saqueando e destruindo. Muitas pessoas não dão devido valor ao planeta, aos alimentos que comemos e à água que bebemos. Muitos acreditam que temos o direito de nos apropriar de tudo o que a natureza tem a oferecer, mas não temos. Todos precisamos contribuir para o futuro do planeta. Esta é a nossa terra, nossa água, nossas árvores, nosso futuro. Se queremos continuar a morar nesse planeta, é nossa responsabilidade arregaçar as mangas e fazer alguma coisa para ajudar. Depende de nós protegermos a terra e nos salvarmos. Nós somos os salvadores pelos quais temos esperado. Nós precisamos honrar o organismo que nos sustenta. Nosso futuro está em nossas mãos. Então, por favor, seja tão útil quanto puder. Use seus dons especiais para servir aos outros e tornar o mundo um lugar melhor. Lembre-se, eu, você e todos que vivem na Terra somos uma parte da natureza. E por que estamos aqui se não for para aprender, crescer e ajudar uns aos outros?